Aristóteles, o filósofo grego que introduziu a ideia de ciência da felicidade, e foi ele quem mais pesquisou sobre o assunto. E agora chegou a vez de avançar no tempo. Vamos sair lá do século IV a.C. e vamos falar um pouco mais sobre a perspectiva positiva do ser humano, com a visão do professor Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, sobre a psicologia positiva. Se por um lado as reflexões de Aristóteles sobre a felicidade têm aí mais de 23 mil séculos, o marco do início dos estudos e das pesquisas de psicologia positiva ocorre em 98, quando o professor Seligman é alçado à presidência da Academia Americana de Psicologia. Mas o que é a psicologia positiva? Qual é a relação dela com a felicidade? Boa. Vamos ver isso agora. Conta pra nós. Vamos lá. A gente já falou dele por aqui, né? Mas sempre é bom relembrar. O Martin Seligman, professor da Universidade da Pensilvânia, é um dos precursores da psicologia positiva, né? Que é a área da ciência que se dedica ao estudo da felicidade e do bem-estar. E a psicologia positiva se interessa pelos fenômenos psicossociais positivos, como bem-estar, satisfação, experiências positivas, efetivas, né? Como essa, por exemplo? Né? Um cafezinho. E a psicologia positiva se dedica a estudar sentimentos, emoções, comportamentos positivos, que tem como objetivo final a promoção da felicidade humana. Claro, se existe uma psicologia positiva, não existe uma psicologia negativa. Na realidade, a psicologia, a ênfase histórica dos estudos da psicologia pegava mais a perspectiva patológica, né? O que está errado nas pessoas, o que é disfuncional, né? Por que você está assim e assim por diante. E não necessariamente aquela perspectiva positiva da pessoa, né? No que tu é bom, o teu ponto forte, a tua qualidade, a tua virtude, que a gente falou no outro vídeo, né? Aliás, a gente já viu em outro vídeo, podcast, as 6 virtudes que conduzem à felicidade, né, identificadas por Seligman. Se não viu ainda, olha na lista aqui do canal do YouTube, né, para acessar os outros vídeos. Mas seguindo então a balada da psicologia positiva. A balada da psicologia positiva. Não, na realidade, com o surgimento dessa nova era, nova área, vamos dizer assim, da psicologia positiva lá em 98, muitos cientistas, pesquisadores da psicologia, que até então se dedicavam mais àqueles estudos com caráter patológico, disfuncional, ver o que estava errado, passaram a se preocupar mais sobre o que estava bem, sobre o que é bom, né? A ideia de uma visão mais humana. E aí começa a surgir essa ciência do bem-estar que a Vanessa falou agora há pouco, que o Seligman, lá em 98, começa a desenvolver. Ou seja, a ideia de que não é o que está errado na pessoa, mas o que te faz bem, né? O que está por trás do teu bem-estar e assim por diante. Claro que aqui a gente não está execrando a psicologia tradicional, né, dizendo que aquela é negativa e agora tem uma positiva. Não é isso, mas esse novo olhar positivo sobre essa natureza humana, sobre o eu, sobre cada um de nós, passa a embasar a própria psicologia positiva. Então é um olhar de dizer, ok, você tem problemas, mas o que você tem de bom e é aí que a gente vai trabalhar. Ou seja, um olhar positivo sobre o que a gente sente, sobre as nossas emoções, sobre as nossas qualidades. Tipo, eu tenho problemas, mas eu sou muito bom em alguma coisa. Ok, vamos valorizar essa coisa que você é bom. Sobre as instituições, ou seja, a psicologia positiva, ela presume, acima de tudo, o bem-estar físico e mental, né? Um olhar positivo. E, obviamente, uma vida genuinamente feliz presume esse olhar positivo. A felicidade está estreitamente conectada a essa dimensão positiva. Nós vamos entender um pouquinho melhor o que é esse bem-estar subjetivo, porque o bem-estar da psicologia positiva tem esse caráter subjetivo.
Como é subjetivo, a gente vai tentar entender. Bom, o nosso bem-estar pode ser traduzido de uma forma objetiva, como a renda, né? O quanto a gente ganha para viver, para sustentar, para fazer coisas que a gente gosta, as nossas condições de moradia, de saneamento, níveis de segurança pública, né? Poder andar na rua sem medo de ser assaltado. E pode também ser traduzido de uma forma mais subjetiva. E aí essa forma subjetiva é composta por 3 fatores. O primeiro é a satisfação com a vida, que é um componente cognitivo, ou seja, o quanto estamos satisfeitos com a nossa vida. Me dá uma deixa aí. Claro. Essa ideia de satisfação é interessante, né? Não existe um nível de satisfação único para a vida, que todo mundo tem que alcançar aquele nível. Ele varia de pessoa para pessoa. Satisfação é um dia de sol, satisfação é um café com os amigos, satisfação é reunir a família no domingo, satisfação é dormir até tarde. Ou seja, esse nível de satisfação ele é variável, mas ele é positivo. E mais, a gente tem que saber o que nos satisfaz, por isso, cognitivo. E aí, o que eu sei que me satisfaz, eu faço. O que eu sei que não me satisfaz, eu tento não fazer. Na medida do possível, Na nem medida sempre do dá possível. pra não fazer, né? Tipo, não tem como não tomar café. Embora às vezes a gente não possa tomar café, mas não importa. Então, a gente falou, né, sobre isso num vídeo sobre felicidade hedônica. E tem também o afeto positivo, que reflete o quanto a gente se sente entusiasmado, ativo, né, alerta, que isso envolve a alegria, o prazer, bons sentimentos, né? Só coisa boa. E o terceiro é o afeto negativo, que é o outro lado da moeda, né? Que diz respeito a angústias, insatisfação, estados de humor como raiva, culpa, desgosto, medo. E aí é interessante, porque a gente enfatiza, né, o lado positivo, a psicologia positiva enfatiza esse lado bom, mas não tem como negar o lado ruim, né, o lado negativo, né? E óbvio que a gente gostaria de desfrutar só do afeto positivo, mas o lado negativo também está presente nas nossas vidas. Não dá pra evitar, né? Não, um dia ele faz parte da vida, a gente não pode negar. Mas, se ele está lá, ok, vamos reforçar o quê? O lado positivo. Essa dimensão positiva passa a ganhar corpo. O Pausa para a Felicidade nasce com essa inspiração. Vamos falar de coisa positiva, vamos falar de coisa boa, vamos falar de felicidade. Ai, tem tanta coisa ruim acontecendo. Ok, a gente não consegue mudar. Vamos falar das boas, um pouco nessa vibe. Ou seja... Não quer dizer ignorar, né? Faz de conta que não existe, não é isso? Não. Mas também não precisa pensar o tempo inteiro só nas coisas horríveis que acontecem, né? A gente voltando a olhar para as coisas boas ajuda o nosso bem-estar, né? Com certeza. E até nos motiva mais a fazer coisas para melhorar o que é possível, né? Isso é fato, porque se a gente ficar prestando atenção nas coisas negativas, elas vão ocupar a nossa memória. E se a gente passar um dia vendo notícias erradas, as coisas estão complicadas por aí. Não dá para enfatizar esse lado negativo. Ele está lá, ok, vamos cuidar das coisas pequenininhas, positivas, aquilo que nos dá prazer. E essa é a ideia que está por trás do bem-estar subjetivo. Né? Eu tenho uma ideia, nós temos uma ideia de que felicidade... O que é felicidade? É a consciência de saber o que te faz feliz. E aí tu faz aquilo que te faz feliz. Pouquinho, mas tu faz. Ao invés de valorizar o lado negativo, você valoriza o positivo. Se você valorizar tanto o positivo, ele vai suplantar, ele vai superar essa percepção do negativo. Isso é muito importante. Ou seja, uma forma de abordar essa questão do positivo e do negativo pode ser por meio de um modelo muito notório, né? Conhecido, chamado PERMA. P-E-R-M-A. Perna. Não é perna, é perma. E não é perma de permanente, é porque são as iniciais das palavras em inglês que tem a ver com, primeiro, emoções positive emotions, envolvimento, engagement, relacionamento, relationships, significado, meaning e realização, accomplishment. E esse modelo PERMA, ele envolve essa questão das emoções positivas,
do envolvimento daquilo que você faz, das pessoas que tu te relaciona, inclusive dos objetos que tu te relaciona, do significado que as coisas têm para ti. E um exemplo bem simples é a morte. Às vezes tem um significado muito mais forte para uma pessoa do que para outra. As pessoas sentem diferente a morte. E isso tem a ver também com o modelo PERMA. E obviamente a realização. O que te faz feliz, o que te faz realizar. E esse modelo PERMA é o tema do nosso próximo vídeo, né? Então acompanhe a gente aqui no canal, no YouTube, no Instagram, no blog, no Spotify. Nossa mensagem que fica no final aqui é: caramba, a vida tem muita coisa positiva e às vezes a gente bota a luz na coisa negativa. Faz o seguinte, faz uma pausa para felicidade. Afinal, a gente faz, né? Até a próxima, pessoal.